aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar. A começar com ele, o lendário Juscelino Filho em mais um escândalo, dessa vez mensagens que podem demonstrar uma relação criminosa. Quem diz isso é a Polícia Federal e nem mesmo a Globo conseguiu abafar. Vamos começar falando disso, vamos também falar dos apadrinhados do Centrão, a festa na Telebrás, tudo com aplausos do Lula, para depois entrarmos já num tema muito polêmico, delação do Cid. Ontem, o procurador Frederico falou com a imprensa, falou com a Globo, deu entrevista para a CNN, apareceu em vídeo, e ele disse que a delação tá bem fraquinha. Até então só tem narrativas. A Natuza Neri até ficou desesperada, né? Porque a turma da Globo, vocês sabem, eles querem destruir Bolsonaro a todo custo. E vamos falar um pouco sobre isso, porque na madrugada de hoje, 4h30 da manhã, a jornalista, amiga do Moro lá do Globo, né, a Bela Megali, ela soltou a nota. Ela foi atrás dos inomináveis para fazer uns questionamentos. E aí? O cara tava falando mal aqui da delação, hein? Ele vai comentar sobre isso. Vamos comentar que tem novidades. E aí os dois últimos temas são os maiores, tem muita coisa pra gente comentar. Dia triste ontem, acho que vai ficar guardado na história. A reforma tributária ideológica do Lula foi aprovada no Senado, vai voltar pra Câmara agora. Mas por outro lado, a gente vai falar todas as porcarias que rolaram. Mas por outro lado, se lembra quando vazou a reunião ministerial? Você viu o que o Bolsonaro fazia quando ninguém observava? Pois bem, eu acho que estamos diante do mesmo cenário. Com todos os problemas, eu acho que você vai olhar pro Jair e falar: ô Jair, que saudade, viu? Que saudade, realmente, como você nos orgulha, Bolsonaro. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar com ele. Juscelino Filho. Não tem um mês que este cara consiga passar desapercebido. Essa já é a 2ª de novembro. Mensagens mostram relação criminosa entre ministro de Lula e empresário, diz a Polícia Federal. Nossa, na hora que eu vi essa manchete, eu falei: meu Deus, eu não estou acreditando, porque normalmente o consórcio, né, eles tentam isolar. Quando é qualquer pessoa que pode estar longe de Bolsonaro, mas dá para jogar no colo de Bolsonaro, já coloca, né? Eu sei que Bolsonaro, dessa vez, fizeram questão de destacar, é ministro de Lula. Tem que deixar isso bem claro. Mas muito claro, porque não foi indicado à toa. Juscelino Filho é suspeito de elo ilegal com dono de empreiteira investigada por desvios da Codevasf. A defesa nega irregularidades. A defesa pode negar o que quiser. Tô aqui, quero saber o que a Polícia Federal diz. A Polícia Federal afirma que o ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino, estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contrato da Codevasf. A suspeita da investigação se baseia em conversas obtidas no celular do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, e estão em um relatório enviado ao Supremo. Na época, Juscelino era deputado federal. A matéria é bem longa, aí coloca algumas mensagens, o que foi discutido com o outro, etc, tudo mais. E depois a Folha fez uma segunda matéria, que dá para resumir um pouco do que vocês poderiam encontrar caso vocês resolvam ler todas as trocas de mensagem, a matéria completa. Mas como o vídeo tem muita coisa pra gente comentar, vou ser um pouco mais direto. Juscelino indicou contas e nomes para alvo da Polícia Federal fazer pagamentos. Mostram mensagens. Deu pra sentir o drama, né? Deu pra entender por que está se falando de relação criminosa. Sentiu o drama, né? As mensagens encontradas no celular de um empresário suspeito de corrupção em contratos com dinheiro do governo federal mostram Juscelino Filho, o ministro favorito do Lula, indicando contas e nomes de terceiros para que pagamentos fossem realizados. Dessa vez, nem a Globo abafou. Vamos aqui bem direto. Polícia Federal vê relação criminosa entre ministro de Lula e empresário e encontra mensagens com conta para pagamento, diz jornal. Né? O jornal Folha de São Paulo. Olha só. E aí, Lula? E aí nada, né? A única certeza que a gente tem é que no mês de dezembro estaremos aqui mais uma vez falando de Juscelino Filho, porque todo mês ele apronta. E o Lula é o ministro favorito.
O Lula até botou a foto dele esses dias desejando parabéns. Mas vamos lá que tem mais. Até tem envolvimento com o Juscelino, porque creio que a Telebrás, né, tá aí no guarda-chuva do Ministério das Comunicações. Olha só. Centrão coloca parentes e apadrinhados sem experiência na Telebrás com salários de até 40 mil reais. Esse é o Brasil que faz o L. O Centrão ampliou o cerco à Telebrás. No momento que o governo do Lula pretende investir 6,6 bilhões de reais para levar a internet a escolas públicas. A estatal integra comitê que vai definir como os recursos serão aplicados. Nos últimos meses, expoentes do grupo político que integra o governo petista têm indicado aliados para cargos-chave em diferentes níveis da companhia por intermédio do Alcolumbre. Procurada, a Telebrás diz que os indicados têm experiência. Eu acho que quando vocês verem a experiência, vocês vão falar, eu também tenho. Se esse cara tem, eu também tenho. Vamos dar uma olhada. No final de outubro, o Conselho de Administração da Telebrás aprovou o nome do policial civil do Tocantins, Walisson Lemos dos Reis Oliveira, para o cargo de diretor de governança. No currículo, ele informa ter feito um curso online na área de telecomunicações com carga de 30 horas. O agente foi apadrinhado pela senadora e professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, né? Que apresentou ao ministro das Comunicações, do Juscelino, né? Também indicação de União Brasil. 30 horas. Diretor de governança. Salários astronômicos. Mas piora. Aí fala, leis estatais prevê esse artigo, né? Que a turma tem que ter notório saber, experiência, papapá, ppp. Aí diz que na ata da 129 reunião do colegiado, fugiu o nome da cabeça, registrou que o presidente do comitê, Lauro Arcângelo Zanol, apontou que o policial não cumpria requisitos para ocupar a vaga, como possuir notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado. O presidente, né, da comissão, do comitê, esse cara não tem experiência. A gente tá nem aí. A gente tá no governo do Lula. Não precisa ter experiência. É só fazer o L. Ao Estadão, a Telebrás citou que o policial, agora que eu disse pra vocês, não é só o curso de 30 horas. Ele tem mais experiência, gente. Ele tem uma vasta experiência com comunicação, como vocês verão, ó. Ele foi o responsável, sabe pelo quê? Pela instalação da loja da Oi. Sim, uma loja de celulares. Em Imperatriz, no Maranhão. E ele se tornou gerente de vendas. Olha! E aí você quer falar que ele não tem capacidade de estar na frente da Telebrás? E participar dessas discussões de 6,6 bilhões? Gerente de vendas da Oi, de Imperatriz. Pergunta aí sobre o celular pra ver se ele não sabe. Pergunta aí como é que baixa aplicativo pra ver se ele não sabe. Pergunta aí qual é o celular mais caro, você não sabe. Ah, meu Deus do céu! Olha o nível das coisas que estão acontecendo no Brasil! Olha o nível, tudo registrado, a gente não vai poder esquecer. Eu fico perguntando, né? É na boa. Pô mesmo, sem brincadeira. Se a turma aí que faz trabalho político, etc., assim, trabalho partidário, pensando em 26, mas se a turma tivesse sua equipe aí de produção de vídeos, etc., tudo mais... Sem brincadeira, não é querendo puxar o saco, não. Mas pega o Atlas, pega só os capítulos, assim, escândalos. Tem lá, sempre, todo Atlas tem um capítulo. Pega isso daí, começa a fazer um filme. Mas deixa preparado pra 2026. Porque se for deixar pra fazer quando chegar lá, não dá tempo. Faz uma série de filmes. Aqui, ó. Filmes de todos os escândalos do governo Lula. Não vai faltar notícia, não vai faltar informação. Está iniciando o curso, e além disso, né? O cara não para de estudar. O cara é sensacional, ó. Pra você não reclamar. Além da Oi, gerente de vendas, além de ter feito curso de 30 horas, ele continua estudando. Vai fazer um curso de governança corporativa em empresas estatais no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O curso de governança citado pela estatal é oferecido de forma online e custa R$ 3.500. Sensacional. Tudo lindo, lindo, maravilhoso. União Brasil de Alcolumbre placou Juscelino como ministro, a secretária executiva da pasta, Sônia Faustino Mendes, e ficou também com o controle da Telebrás. O senador indicou ao menos 9 nomes na estatal, incluindo a diretora
administrativo-financeira Tatiana Rúbia Melo Miranda. Também foram abrigados na companhia o advogado do Amapá, George Arnaldo Torque Façanha, como gerente de compras e contratos, e a ex-deputada e aliada de Alcolumbre, Marcivânia Flecha, do PCdoB do Amapá, como assessora da presidência. O partido ainda padrinhou a contratação e a ascensão do sobrinho do Celso Sabino, que também é do União Brasil, sem experiência na área e apenas com mandato de vereador de Belém. Celso Sabino Sobrinho foi promovido na companhia em outubro, recebeu um expressivo aumento salarial e passou a gerenciar toda a área comercial da empresa na região norte, que é o curral eleitoral do tio dele. O salário saiu de 16 mil para 27 mil em 6 meses. Já o ouvidor da Telebrás, João Evangelista Guedes Filho, foi secretário parlamentar entre 2007 e 2009 do então deputado Efraim Filho da União da Paraíba, né, União Brasil da Paraíba, que hoje é senador. Este é o Brasil de Lula que faz o L. Mas vamos continuar a falar agora da questão que envolve a delação. A Globo não é que a Globo repercutiu aqui, né, a nota da Veja, que ele concedeu entrevista para Veja, não. A Globo foi atrás dele. E ele reforçou, mais uma vez, como vocês já podem ver aqui na manchete, delação de Mauro Cid inclui somente narrativas. Avalia procurador. Ela é fraca. Narrativas e mais narrativas. Narrativa pode falar à vontade. O procurador Carlos Frederico considera que a delação do Cid inclui somente narrativas. Em entrevista ao Globo, Santos ressaltou que é necessário aprofundar investigações para que elas resultam na apresentação de denúncias contra o ex-chefe do Palácio do Planalto. Aí tem 3 frases dele, né? Primeira, quando nós temos um acordo de delação, tudo que é dito precisa ser corroborado. Eu não posso dizer que uma peça dessa será proveitosa se isso não acontecer. Não faço críticas à PF, nem a quem firmou o acordo, mas meu olhar é do órgão acusador. E nessa perspectiva, pode afirmar que ali há só narrativas e não há robustez para o oferecimento de denúncia. Então, diante de não haver isso, ela é fraca. Mas ressalto que isso não é falha, não trabalho de ninguém, não estou criticando ninguém, mas é fraca. E só tem narrativa. O delator que se propõe a firmar esse tipo de acordo, não basta possuir uma narrativa. Ele tem que apontar os participantes de um crime e apontar pelo menos os caminhos até as provas para confirmarmos aquilo que ele falou. Por isso, há diversas decisões da Suprema Corte anulando esses acordos, porque as acusações se basearam somente nas delações. O cara falou da fala, mas provou? Não. Para falar contra Bolsonaro, meu Deus, não falta gente no Brasil, né? Agora provar são outros 500. E aí no final ele fala uma coisa que é importante, ó. Requisitei várias outras. Tá falando de diligências, né? Mas não posso falar sobre isso justamente para não frustrar a investigação. Não jogo provas fora. Então eu quero dar valor a essa delação para que eu possa utilizá-la. Vamos observar. Vamos ver o que é que aparece. Mas eu acho muito difícil uma tese onde Bolsonaro teria... Eu acho muito complicado. Bora ver, né? Vamos ver o que realmente rolou. Aí, lá vem a Natuza. Lá vem boca de gaveta. Ela tava meio sumida. Você vê, a gente mal fala da Globo News. Mal fala. Por quê? Porque a Globo News só serve para passar pano para Lula e criticar Bolsonaro. Como nos últimos meses o assunto Bolsonaro saiu um pouco de moda, né? A perseguição contra Bolsonaro sempre tem alguma coisa. Mas não estava assim tão destaque. Não estava tendo operação busca e apreensão, vazamento seletivo. Aí você vê a Globo News. Cadê a Globo News? Ninguém, nem tchan, nem tchum. Eles só aparecem quando é para criticar Bolsonaro. Parece que eles são contratados para isso. No final do mês, né? Você pega lá o Olerite, tá lá, descrição do serviço, né? Criticar Bolsonaro. Aí tá lá o salário do lado. É só isso. E passar pano pro Lula. Só serve para isso. Aí vem a Natuza e fala: por que um procurador está bombardeando a delação que é sigilosa? Por quê? E que ninguém viu, à exceção dos procuradores. Esquisito.
Não é comum isso acontecer, né? Aí, antes de eu citar o meu comentário, eu vi essa tradução, achei muito pertinente, do Demagogia do Oprimido. Ele fala assim, ó, vou traduzir. Por que um procurador está bombardeando uma delação sigilosa que, apesar de sigilosa, nós estamos usando para bombardear Bolsonaro? A Rede Globo, vazamento seletivo, gota a gota, pouquinho em pouquinho, toda semana um tiquinho, toda semana uma coisinha nova, né? Toda semana uma fofoquinha. Sempre, quase sempre, né? Assim, 95% das vezes, na conta da Bela Megali. Amiga do Moro, né? O Moro, espero que o Moro não tenha muito seus... Espero que o Moro esteja de boa, né? Não esteja querendo atrapalhar, porque sabe como é, né? Moro é da União de Direita. Então, o Jair tem que estar fora pro Sérgio Moro poder continuar existindo, né? Mas tudo muito engraçado. Muito engraçado tudo que tá acontecendo. Mas óbvio que a Bela Megali também tem seus contatos, né? Não é só a turma do Moro. Vejam como são as coisas. Eles vão, eles vazam, eles fazem, eles acontecem, difamam Bolsonaro, criam maior confusão. Aí quando o cara que pegou e leu e que discorda da narrativa que eles estão criando, não, o que está acontecendo? Isso é um absurdo. Vai mandar prender o cara? Vai mandar prender o Frederico? Eu não duvido. Da Globo eu não duvido de nada. Aí, como falei, ele também deu entrevista ontem pra CNN, conversou com a Raquel Landim. Vamos ouvir aqui juntos. Vamos ouvir. Cadê? Pode não estar muito bom, mas dá pra ouvir. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos telespectadores do 360. Raquel, veja bem, o que é que vem acontecendo? Há um vazamento seletivo, tá, com relação a essa delação do Malcís. Então, esse vazamento seletivo vem demonstrando que essa delação está ganhando uma forma superlativa que não é verdade. Então, o Ministério Público tem que se precaver a respeito disso. Por quê? Porque a delação não é tão forte quanto estão dizendo. A delação realmente é uma narrativa, tá, que mais parece uma confissão do que uma delação. Tá entendendo? Então, a Natuza Neri, ela tá tentando recalibrar a rota. A função da Rede Globo parece que vem sendo criminalizar Bolsonaro. Gerar uma ideia que o mundo tá acabando. É a Rede Globo. O pior problema que o Brasil tem se chama Rede Globo. Está atuando contra o Brasil há mais de 60 anos. E as pessoas não estão percebendo. A Rede Globo é um problema seríssimo. Infelizmente, as pessoas não acordam. Mas vamos continuar. As duas prioridades de investigadores, análise da delação do Cid. Nesse momento, né? O que ele contou, etc. O que eles vão tentar dar um bizu? Os anexos de delação do Cid, 2 vão ganhar atenção especial. O que trata da elaboração do tal decreto golpista e o que aborda o funcionamento do gabinete do ódio no seio do governo Bolsonaro. Eita, poxa. Gabinete do ódio é a Rede Globo. Do Lula, né? É o gabinete do Lula. Para checar a delação do Cid e avançar nas investigações sobre os atentados golpistas, mídias digitais. Olha o palavreado que a galera usa, né? Para dar uma ideia assim que, meu Deus. Ai, nervoso, meu nariz. Já dá pra saber, né? Meu nariz começa a coçar, começa a botar a mão na cara. Eu não nasci pra ser William Bonner, né? Sou uma pessoa do povo, sou uma pessoa com emoções. Não sou uma pessoa que só quer ver o salário gordo no final do mês de 6 dígitos. Se bem que o William Bonner deve ser um salário de 7 dígitos, né? Deve ser um salário de 1 milhão. Eu acho que, realmente, acho que 6 dígitos, tô ofendendo o William Bonner. O cara tem um salário de 7 dígitos. É de 1 milhão pra cima. Tem gente que não tem compaixão nenhuma, não tá nem aí pro Brasil. Olha. Até me perdi, não sei nem o que tava falando. Mas enfim. Para checar a delação do Cid, né? Aí, das palavras. Olha as palavras que ele usa. Não, tem uma milícia digital. Assim, não faz nenhum sentido. Fica pegando, assim, palavras totalmente descabidas que trazem os piores sentimentos nos corações das pessoas para tentar descrever coisas que, ainda que eles discordem, ainda que eles falam, não, isso é imoral, não, que isso aqui é errado, não tem o menor cabimento. Mas, enfim, Carlos Frederico
afirma que também vai se debruçar sobre todo o material disponibilizado pela CPMI do dia 8. Eu acho que também tem muita narrativa. Nas contas do subprocurador, os arquivos devem ter cerca de 7 terabytes, o que, segundo ele, deve empurrar para o ano que vem qualquer conclusão da PGR sobre uma eventual denúncia, né, uma acusação formal contra pessoas citadas por Cid em sua delação, e depois eles repetem a mesma informação no parágrafo seguinte, ó, dado o grande volume de informações, ele mesmo calcula que qualquer conclusão da PGR sobre a eventual denúncia, acusação formal contra os nomes citados pelo Cid, sua delação, deve ficar para o ano que vem. Eu acho que o Rafael escreveu esses 2 parágrafos, mandou para Malu Gaspar revisar, e ela na revisão esqueceu de apagar um, vê qual o melhor e deixa, né? Eu deixei os 2. A nota tá fresquinha, saiu há pouco. Aí, lá vem a senhora Bela Megali, amiga do Moro, a mulher que vem dando todos os furos, né, os vazamentos seletivos, a mudança da percepção na Corte Suprema sobre uma eventual prisão de Bolsonaro. Já meteu até prisão, já meteu logo cadeia. Já jogou a temperatura lá pra cima. Engraçado, né? Vem o procurador, dá a delação, leu, aí a opinião dele diverge do consórcio, diverge da Globo, aí vem a Globo pra tentar jogar a temperatura lá pra cima de novo contra Bolsonaro. Diante da série de investigações que avançaram ao longo do ano sobre Bolsonaro, ministros da corte mudaram sua percepção sobre a prisão do ex-presidente. Em janeiro, a avaliação era que uma prisão poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar o seu capital político. Hoje a leitura é que as chances do ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. São pequenas. 4 foram ouvidos pela coluna, avaliam que pelos elementos já tornados públicos, eu não sei o que é que foi tornado público até agora, mas bola assim, como a falsificação do cartão, as joias, a arquitetura de um golpe, né? É muito difícil que o presidente receba uma pena que mantenha sua liberdade. Mesmo com as dúvidas levantadas pelo procurador Carlos Frederico sobre a delação do Cid, os ministros da corte receberam informações de que a Polícia Federal avançou em provas ligadas aos fatos narrados pelo militar. Ó, eu acho que o pessoal não tá nem aí se tem prova. O pessoal da Globo, viu? O pessoal da Globo, eu acho que a Globo não tá nem aí se tem prova, se não tem. Eu acho que é o seguinte, se o pessoal decidir uma coisa descabida, a Globo vai bater palma, o consórcio vai bater palma e vai tentar enfiar a goela abaixo da população que tinha prova e etc tudo mais. O consórcio tá aí pra isso. Eu acho muito... Uma coisa que eu fico aí martelando na cabeça quando eu vi tudo isso foi o seguinte. Desde 2019, né? Começa ali as confusões, começa o início ali daquela perseguição com o MBL, o MBL produzindo contra a direita, as manifestações do dia 26, são várias acusações. Aí teve o caso do Santos Cruz, demissão dele, várias acusações, que foi até antes, né? O Danilo Gentili já colocando o chefe dos MAVs. Agora Danilo Gentili é da direita permitida, né? Ele se virou contra a turma que ele fingia defender. Aí, teve isso, teve a CPMI das fake news, teve lá as revelações, né? Tudo mais, né? Que revelações foram essas? Porque eu esperava que tinha algum tipo de prova, né? Pra mostrar tudo o que tava acontecendo no gabinete do ódio, não dei nada. Aí tivemos buscas e apreensões, investigações, diligências, e papapá. Ao longo do ano 2020, ao longo de 2021, 2021 ainda teve a CPI da pandemia, com mais informações, as mesmas acusações, o grupo digital, papapá. E aí? Quando é que vão aparecer essas tais informações, né? Seria interessante a gente ver, né? Mas a imprensa segue soltando notas, sei lá, se a Bárbara fizer alguma coisa que vira notícia, investigada por fake news, isso. Pô, tá investigando até agora. E nada de prova, mas estão criminalizando, né, perante a opinião pública. Quero ver com o Bolsonaro, né, como é que vai ser feito. Quero ver o que é que vai aparecer para as pessoas realmente poderem ver, além das notas que a Globo vem soltando. Mas enfim.
Aí diz que na corte a expectativa é que a PF conclua em 3 meses a investigação sobre a atuação do ex-presidente, um plano golpista para impedir a posse de Lula. Esse caso, esse é o considerado mais grave que pode levar Bolsonaro à prisão para os ministros da corte. Os ministros seguem com a própria opinião de que hoje não há elementos que justificam a prisão preventiva do ex-presidente e defendem que ele precisa ter todas as garantias do processo legal observadas nos processos pelos quais responde. Ué, precisa defender isso? Deve ser o básico, né? Qualquer pessoa deveria ter, né, todas as garantias. Qualquer pessoa, mas tudo bem. Abrindo aqui um pequeno parênteses. Bem pequeno mesmo parênteses. Aconteceu uma coisa recentemente que chamou minha atenção. E eu quero ver qual vai ser o desfecho desse caso. Porque, a depender do desfecho, eu realmente acho que pode ter um impacto um pouco maior. E eu te explico o que é. Nesses julgamentos do dia 8, teve um dos julgamentos que meio que vai ser refeito. E por que meio que vai ser refeito? O cara meio que tinha sido meio que condenado, estava sendo direcionado para ser condenado há 17 anos, por supostamente estar envolvido nas confusão, bababá, ppp. Só que aí no meio do caminho surgiu uma perícia. E aí a perícia fala assim, não tinha como esse cara estar envolvido na confusão por causa disso e disse isso. Então, o cara estava seguindo uma trilha que ia tomar 17 anos de cadeia. No meio do percurso, a polícia falou, esse cara é inocente, bicho. Pelo menos assim, ser rediscutido alguma coisa. Acho que 17 anos não cabe. Tanto você vê ali, Eduardo Zeferino Englert, 42 anos, era acusado de ser um dos integrantes do acampamento do QG, né, em Brasília. Em seu voto, o ministro e presidente da corte, do TSE, né, afirmou que estava comprovada a participação do réu nas caravanas que estavam no acampamento naquele fim de semana. O ministro também propôs que Englert fosse condenado a 17 anos de prisão por várias coisas ali que está descrito. Aí que vem um caso. No dia 31 de outubro, porém, o advogado do acusado, Marcos Vinícius Rodrigues de Azevedo, afirmou que ele havia chegado a Brasília no início da tarde do dia 8. Logo, não poderia estar no acampamento nos dias anteriores. Abre aspas. O laudo pericial confirma o que foi relatado pelo réu em audiência, de modo a ratificar a saída do réu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 6, e a chegada em Brasília no dia 8, às 1h45 da tarde, no CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Jaime Caetano Brown, onde ficou por 1 hora sem qualquer passagem pelo QG. Com isso, o ministro pediu destaque do processo, anulou as votações que já haviam sido feitas, e aí o julgamento virtual, né, que deveria ser concluído na terça, foi zerado e transferido para 17 de novembro. Quero ver o resultado, porque assim, gente, a partir disso daqui, talvez, eu não sei muito bem como funcionam as coisas, se pode valer até para quem já foi condenado, mas eu acho que as outras pessoas podem levantar essa bola, né, cara? Vocês estão falando que a gente tava lá, mas não tava. E já teve aquele caso ali que o cara mostrou através da perícia que ele não tava. E eu acho importante que, como falou ali, né, o devido processo legal, porque pelo menos a percepção que se tinha é que você era inocente até que se provasse o contrário, né? O ônus da prova é de quem tá acusando. Então, assim, pra falar que você tava lá, eu tenho que poder provar que você estava naquele lugar, que você fez isso. E é o que tem muita gente criticando. Acho que esse julgamento aqui, a depender do desenrolar dele, pode ter um impacto maior. Espera aí que o pessoal, né, consiga reverter toda e qualquer injustiça que foi feita e que poderá ser feita aí no futuro. Mas enfim, vamos falar da reforma tributária. Tem muita coisa pra gente comentar. Mas antes, enquanto o Brasil prestava atenção na reforma tributária, a comissão do Congresso aprova a proposta que eleva fundão para 5 bilhões. A turma não brinca de serviço, né? Fala aí, fala deles. Ali a turma, reforma tributária, toma 5 bi. Ninguém vê. Prenderam com o Lula, né? O Lula adora essa. Mas vamos lá. Vamos falar de reforma tributária. Na verdade, vamos falar de Bolsonaro. Vamos falar de Brasil.
Não vai entrar nos pormenores da reforma em si. Isso aqui a gente já comentou isso ao longo do tempo. E os aspectos econômicos, e são várias mudanças, não dá pra. Não é o principal ponto. Eu, pelo menos, gosto de prestar atenção nos aspectos políticos e ideológicos. Foi o que a gente mais prestou atenção, a gente mais comentou ao longo aí desde, sei lá, final de maio. Foi quando a gente começou realmente a tratar, que foi quando sai, né, as primeiras informações até agora. Mas enfim. Bolsonaro faz ofensiva contra a reforma tributária, visita o Congresso e escala dupla do PL para virar votos e barrar a aprovação. Isso aqui é importante. Nem sei se eu vou colocar no título, mas que eu vou colocar assim, ó. A nova traição do Valdemar. Que realmente foi mais uma traição do Valdemar da Costa Neto. Assim, tá impraticável as coisas, tá absurdo o que tá acontecendo. O que a turma do PL Raiz está fazendo é inacreditável. E vocês vão entender, ó. O ex-presidente tenta reverter a tendência observada na Câmara em junho, quando o PL deu 20 votos a favor. O PL Raiz, o PL do Valdemar. Por quê? Porque Valdemar liberou a bancada. Valdemar liberou. Não, tem que entender. Então assim, Valdemar fica queimando o Bolsonaro. Valdemar fica passando a imagem de o Bolsonaro é só voto. Quem manda no partido sou eu. E o nosso partido, cara? Nosso partido é o nosso partido. Tá de boa. Tem essa galera aí, a gente... Assim, não é que Valdemar libera o PL Raiz. No final do dia, Valdemar libera os bolsominions. Ele libera existir. Fica aí. Fica aí no partido, né? Agora eu controlo o teu mandato, quem entra, quem não entra. E você traz o fundão aqui, papai, deixa que o pai administra. É isso. Essa é a liberação do Valdemar. Mas enfim. De acordo com os senadores ouvidos pela Globo, a situação do Senado é diferente. Confia, muito diferente, né? Já que toda a bancada está formalmente instruída a votar contra. Na Câmara, o PL liberou seus parlamentares, né? Não. Você vê, ó, Bolsonaro foi, Bolsonaro pediu, Bolsonaro falou, você e você. Vocês dois, viu? Vamos fazer oposição. A saga de Bolsonaro começa aí. Não, o Senado tá unido. Vai vendo. Bolsonaro faz nova ofensiva e reúne senadores em jantar contra a reforma tributária. Lá foi Bolsonaro de novo. O ex-presidente fez uma nova ofensiva, organizou um jantar na noite dessa terça com os senadores do PL na sede do partido para fechar a questão contra o voto contrário. Ele foi lá, ó, fechar a questão. Somos oposição. Essa reforma vai destruir o Brasil. Vamos votar contra. E vamos trabalhar para trazer votos. Olha o empenho de Bolsonaro. Fechar a questão, fechar a questão, fechar a questão. Aí, ao longo do dia de ontem, Bolsonaro faz ofensiva contra a reforma tributária, mas aliados prevêem traição. Já começou, né? Prevê traição. O PL, no entanto, decidiu orientar voto contrário, mas não punir quem votar a favor. Como assim, rapaz? Não houve quem queira votar a favor de mais impostos ao contribuinte. Por isso não havia necessidade de fechar a questão, disse o Portinho. Bolsonaro vai, ele fala ao Portinho, é você que vai resolver, você é o Marinho. Ele arruma um jantar, fala, ó, vamos fechar a questão. Aí vem o Portinho, não tem que fechar a questão não, porque sabe como é, né? Não, ninguém vai votar assim não. Não, ninguém vai votar assim não. Aí vem o mesmo Portinho. Foi aprovada por 53 votos, ou seja, por apenas 5 votos. Com 5 nomes, ela podia ser derrubada. A gente vai voltar para falar disso. A gente poderia ter facilmente 5 nomes para derrubar a proposta. Tem 6, fácil. Mas vamos dar um zoom aqui nessa região aqui, ó, do estado do Tocantins. Eduardo Gomes, PL, votou como sim? Votou sim! Caralho, Portinho! Me perdoa o palavrão, mas não dá! De novo, Valdemar! De novo!
Bolsonaro é contra a tributária, mas PL do Senado não fecha posição. Portinho disse que não tem necessidade. Todos são contrários. E esse pateta aqui do Eduardo Gomes é o quê, então? O cara vai, o cara podia estar em casa, o cara podia estar descansando. Não, o cara vai. Vai lá. Faz oposição. Liga pra um, liga pra outro. Organiza jantar, fala. Nem o próprio partido consegue ter algum tipo de união. É por isso que o Portinho não quis colocar punição. É o acordão com o Valdemar. Tá insustentável. A situação tá insustentável. E você vê, a direita não pede nada. O que a direita pede? Um espaço mínimo e defender o Brasil. Não quer nada. Nada. E Valdemar joga contra. Sério, bicho, tá assim, todo dia um tapa na cara, uma cuspida na cara do Valdemar. Reforma tributária. Bolsonaro telefona e senadores mudam voto. Até a Globo reconhece. Bolsonaro conseguiu mudar voto de senadores de outros partidos. Mas do PL não. O PL não pode. O PL sequer pode seguir o pedido de Bolsonaro de fechar questão. O Portinho não. Ninguém vai votar contra, não. Pelo menos 2 deputados mudaram de voto após receber um telefonema de Bolsonaro. Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Messias Jesus, do Republicano de Roraima. Tá aí, tá trabalhando. Lá vai Bolsonaro arregaçar as mangas, falar pessoalmente com os senadores. E a Globo tendo que reconhecer isso. Aí você vê. Gente, cadê a união de direita? Onde estava a união de direita ao longo do dia de ontem? Para fazer oposição ao texto, para fazer pressão. Onde estavam os tais presidenciáveis? Pessoas que querem liderar a tal direita, né? Eu não vou nem citar nomes, para não ficar muito chato. Onde estavam eles? Onde estavam? É só Bolsonaro. É só Bolsonaro. Procura alguma nota aí de algum comentário deles. Procura. Olha essa do Estadão. Isso aqui foi um exposed que Bolsonaro tomou. Na verdade, um cara foi fotografado, né? Pegaram essas câmeras, só com uma câmera de 200mm, né? Esse repórter tem. Deu aquele zoom máximo, 200mm. Bateu a foto do celular, a gente vai ver a mensagem que Bolsonaro mandou, mas virar matéria, ó. Bolsonaro manda mensagem para tentar frustrar a votação da reforma tributária no Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro articulou para sabotar uma votação no Senado, mas falhou. Olha a palavra que eu utilizei, sabotagem. Ele não pode votar contra. Ele não pode achar que é ruim, não, é sabotagem. Trade. Você amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária, disse o contato JMB, mesmas iniciais de Jair Messias Bolsonaro. JMB falava com o senador Nelson Trade, cujo partido é da base do governo. Ao longo da matéria, ele até questionou o Trade, ele dá uma desculpa. Eu falei, irmão, desculpa, aí ele dá resposta, aí depois ele dá uma pior ainda aí. Pô, tu tá se atrapalhando, né, Trade? Tu falou ou não falou com o Bolsonaro? Eu sabe, coloco no meu quadradinho, quero meu direito de permanecer calado. Ele falou com o Bolsonaro. Tomou expert, não sei porque ele ficou com essa vergonha toda. Mas tá ali, o Trade que votou a favor da proposta, né? Respondeu a mensagem, chamando o candidato de presidente, pediu compreensão de Bolsonaro, espero que compreenda, tenho sofrido com o senhor, mesmo estando distante, esse povo não é nosso, tô triste. E votou sim. Nas palavras do próprio senador na mensagem, ele condicionou o voto favorável caso a proposta atendesse os interesses de seu estado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aqui tá o zoom, ó. Eu peguei essa imagem, só entortei ela, né? Desentortei pra ficar assim meio reta. Fiz nenhuma, só girei a imagem e cortei os cantos. Mas tá ali, ó. Tem um emoji ali embaixo que eu não coloquei e depois Bolsonaro mandou ali, ó. Jornalista da Globo acusa Bolsonaro de ser preconceituoso por beber copo de leite em live. Isso realmente aconteceu. Mas enfim, ó. Bolsonaro mandou. Lula hoje aterra os canais da transposição e ressuscita o carro-pipa. Trade.
Você amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária? Aí ele responde: ó, presidente, o relator atendeu o nosso pleito, junto com o governador, os pedidos para compensar a perda, que a equação do fundo irá proporcionar aos estados do Centro-Oeste. E coloquei essa questão como condição para votar a favor. Empenhei minha palavra nessa questão. Espero que compreenda. Tenham sofrido com o senhor mesmo estando distante. Esse povo não é o nosso. Tô triste e com a atuação apagada. Não vejo a hora da gente voltar. Abraços e obrigado pela atenção e consideração. O Bolsonaro mandou um joinha, entendeu, né? Oh, meu Deus do céu. Aí, eu gostei muito dessa nota do Matheus Leitão. Ele coloca grande derrota. Eu não acho que é grande derrota. Não vi nenhuma grande derrota. Nem de Bolsonaro. Eu acho que a derrota é do Brasil. Eu acho que o Matheus Leitão, sem perceber, ao destilar todo o ódio que ele tem por Bolsonaro, ele só engrandece e mostra pro Brasil realmente quem é Bolsonaro e a preocupação que Bolsonaro tem. Não tem uma nota dessa falando de ninguém da União de Direita. Unidão de direita, nenhum. Ninguém sabe onde eles estão, onde eles moram. Eles só aparecem na hora de pedir o seu voto. Mas em relação a Bolsonaro, ó, Jair Bolsonaro resolveu ser o líder da oposição pela oposição. Não é oposição pela oposição. E a gente vai ver, inclusive, o que Bolsonaro comentou ontem. Ele fez uma longa postagem. Não vou recuperar as postagens dos meses anteriores, quando ele explicou várias coisas da reforma tributária. Mas enfim, ó. Entrou de corpo e alma na articulação contra a PEC, patrocinada pelo governo Lula. É importante. Matheus Leitão deixa claro, ó, a PEC foi patrocinada pelo Lula. Na época mesmo da Câmara, as emendas, né, recorde. Fora os caras... Ih, nem vamos falar disso. Bolsonaro ligou para alguns senadores da oposição, fez corpo a corpo, implorou, mas não convenceu nem mesmo seu ex-chefe da Casa Civil. Não, ele convenceu pelo menos 2 que iam votar sim. A Globo assume isso. Mas é bom destacar que o Ciro Nogueira votou contra. Mas vamos continuar. Ó. O senador pelo Piauí afirmou, inclusive, que votou a favor porque era uma reforma tributária nota 10. O ex-presidente poderia ter ficado em cima do muro. Já que tratava de uma pauta ligada à direita, mas assumiu o ônus político e se deu mal. Eu não acho que ele se deu mal, não. Acho que quem se deu mal foi o Brasil. Acho que o Bolsonaro tem um ônus muito positivo. Porque ele podia ter ficado em cima do muro. Bolsonaro podia ter ficado em casa, descansando, barriga pra cima, numa boa, sabe? Curtindo a noite com a Michelle, com a Laurinha, o que quer que seja. Não, o cara foi trabalhar. O cara foi fazer corpo a corpo, foi fazer jantar, foi mandar mensagem. Tava ontem na Câmara. Essa é a diferença do unidão de direita. Cadê? Cadê a galera? Tava em cima do muro, né? Tá vendo a diferença? Eu tenho certeza que você olhar pra isso triste com a reforma tributária, mas orgulhoso como sempre, né? Falar, cara, valeu meu voto, segue valendo e espero que ele volte logo. Só tem Bolsonaro. Só tem Bolsonaro. Aí como é que eu não passo o pano pra esse homem? Como é que eu não defendo esse cara? É o único cara preocupado com o que tá acontecendo com o Brasil. Brasil. País. A gente vai chegar lá. A gente vai olhar a postagem de Bolsonaro. Só que antes, dá pra você entender a mente de algumas pessoas, principalmente na esquerda. Esse Luiz Persechini é um cara bem famoso no Twitter, é um economista de esquerda, da extrema esquerda. Aí ele fala assim, ó, kkkk, vai de 12 para 16. Isso aí é o IVA para classe médica, ó. Show. Você paga mais pro pobre, pagar menos. Alíquota média geral neutra, tá certinho. Eu sei que médico costuma achar que é o centro do universo, mas quando eu digo que não há aumento de alíquota, não quer dizer que não aumente a sua alíquota. Você não é o país. Aí o Demagogia, de forma bem simples, fala: depois de a taxação é para as empresas e não para o consumidor, agora vem, a alíquota vai subir para você, não para o país. Vocês acham que se o médico paga mais na alíquota, ele não vai repassar isso para os clientes, sabendo que ele pode aumentar o preço porque todos os outros médicos também vão aumentar, porque o custo de todos os outros médicos também aumentou? Gente, ninguém vai absorver o prejuízo. O prejuízo será repassado para o consumidor.
o prejuízo será repassado para o consumidor. Mas a turma prefere não entender, né? É tipo a história da janja. Não, não é você que vai pagar o imposto, é a empresa. Ah, é? Tá bom, a empresa vai te repassar. Como a AliExpress fez, como o Shopee fez. Esse é o nível, né, dos economistas de esquerda desse país e como eles pensam. GM, Volks e Toyota acirram disputa na Anfavea e criticam trecho da reforma tributária que beneficia Stellantis. Eu quis trazer essa notícia. Eu falei, eu não me preocupo muito com essa questão econômica. Não, porque eu não vou entrar nesse âmbito. Não sou economista, não vou discutir esse ponto. Não, mas as questões políticas e ideológicas eu acho muito interessante. Precisamos da exclusão imediata dos parágrafos 3, 4 e 5 do artigo 19 da reforma tributária. No final do dia, esse beneficiamento são de fábricas instaladas na região Nordeste. Sabe quem também está no Nordeste? A BYD, a BID, a GWM, que é a Great Wall. Great Wall, ou eu não sei do que é. Ambas são empresas do País Vermelho. A reforma tributária do Lula está ajudando as fabricantes daquele País Vermelho comunista que vocês adoram, né? Para não falar o contrário. Olha que bacana, hein? Olha que bacana. Você está direcionando o mercado para ajudar um determinado país. Que baita coincidência, né? Aí diz, ó, Leite, que é o cara da Anfavea, também amenizou as críticas que vinha fazendo à invasão comunista. Após ver a repercussão negativa do tema, ele valorizou os investimentos feitos pela BID GWM, mas ainda assim divulgou números sobre o crescimento dos asiáticos no Brasil. Você tá vendo como é a reforma tributária do Lula? Quem tá ganhando? Você tá vendo quem tá ganhando? Através dos impostos, você faz uma modificação no padrão de consumo para ajudar os seus amigos. Ah, sensacional, sensacional. Do sistema feioso ao monstrengo tributário. O Felipe Salto, que foi o secretário de Economia do Dória, então, da Fazenda, né, do Dória, então ninguém me vem falar que ele é um bolsonarista, ele vem sendo muito bem crítico à reforma tributária há muito tempo. E ele escreveu o texto, foi publicado hoje, né? Na coluna do editoriais do Estadão. Eu achei, assim, é muito... Tá bem resumidinho, eu não vou trazer... Eu explico pra você até o que ele fala ao longo do texto, mas acho que esses 2 parágrafos resumem muito bem. Ele fala assim, ó. A PEC 45, já maculada pelo pecado original do escopo gigantesco, foi adquirindo uma feição de caos. A maior probabilidade é que o day after, né, o dia depois da PEC, o dia depois, ou seja, hoje, ser marcado por choro e ranger de dentes, e não pela simplificação, palavra já surrada pelo mau uso. Há uma certa crença dos que defendem veementemente a reforma, pior do que está não pode ficar. Tenha certeza, leitor, de que o texto em tramitação no Congresso nos levará a um sistema pior do que o atual. E aí ele traz um novo elemento, que ele sai construindo falando o seguinte, né? Porque tem alguns impostos que eles vão desaparecer ao longo do tempo. Aí ele fala, tal imposto aqui tem que sumir no ano X. Vocês quando chegar no ano X, a classe política brasileira vai sumir com esse imposto? Não, agora vamos sumir. Ou você acha que a classe política brasileira fala, não, vamos postergar um pouquinho a exclusão desse imposto, porque a gente tá precisando, né? A arrecadação tá baixa. Tem que manter a arrecadação alta. E o brasileiro já tá acostumado a pagar imposto. Deixa o imposto aí, não tira não. Tira não. É um dos pontos que ele traz. Ele fala, ó, essa reforma não vai levar onde ela está falando que vai levar. Ela já começou errada e o ponto final é outro. A estação de parada não é São Paulo, vai parar em Havana, lá em Cuba, ou em Caracas, na Venezuela. Aí teve o tweet de Bolsonaro. Importantíssimo esse tweet. E fala muito. Ainda mais quando você vê depois o resultado. E a gente vai olhar outras pessoas que votaram sim, mas que se elas tivessem votado não, poderia ter barrado, foi apenas 5 votos. Eu não tô falando do Ciro Nogueira. Ele vai chegar lá. Vai ser uma decepção. Mas enfim, ó. Um voto que marcará o futuro de cada um de nós. Hoje o Senado decide o futuro do Brasil. A reforma tributária proposta por aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista será votada. Alguns senadores que se elegeram ou reelegeram dizem que tiveram algumas de suas emendas acolhidas. Ó, o próprio Nercinho Trade.
e votarão com os comunistas, pois alegam que o seu Estado não será afetado ou será menos prejudicado. É o Nelson Trade. O Nelson Trade pode ser um desses. Não só foi ele. Tiveram outros, viu? Na região norte do país. De concreto, teremos o IVA mais caro do mundo. O Brasil não pode ter um ou outro estado bem e os demais prejudicados. O que é que eu falo do cara que traz o Brasil pro debate? É uma coisa que eu tô comentando sempre. Bolsonaro já botou o Brasil ali, ó. Na verdade, na segunda linha, ó. Hoje está decidindo o futuro do Brasil. Pro Brasil. O cara já puxou o Brasil pra discussão. Já falou da importância do Brasil e não só farinha pouca, meu pirão primeiro. De novo. Você consegue ver a diferença? Ó, a gente pega um tweet de Bolsonaro, lê. Você vê, ó. Tá ali. E não é isso aqui. É algo corriqueiro. Era o lema do cara. Era a forma de governar do cara. Brasil. 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 O país. A nação. Temos que desenvolver em toda a nação. Nossa soberania. Vamos proteger nossas riquezas. Nossas florestas. Brasil. 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 Você consegue ver alguém preocupado com o Brasil? Tirando o Bolsonaro? Ontem um amigo meu falou que Ciro Nogueira é o capitão do barco neoliberal do Brasil. A teoria neoliberal que a esquerda tanto criticava está sendo colocada em prática. É um liberalismo que o novo Estado é o mercado financeiro. Em linhas gerais, o neoliberalismo, em vez de ter o Estado, você tem o mercado financeiro ditando as regras. É o que está acontecendo. De nada vale um Estado produzir se os demais não puderem comprar. A economia não irá girar, todos perderão. Exemplifico. Aí ele já não está falando só do Nelson Trade. E vocês vão ver, né, que Bolsonaro... Isso ele postou ontem de manhã. Bolsonaro cravou a sua crítica, viu, Bolsonaro? De que vale a Zona Franca de Manaus produzir se não tiver para quem vender seus produtos? E esses deputados da região norte, eles podiam fazer a diferença e eles jogaram contra o Brasil. Quem irá investir no Brasil sem mercado consumidor? Ou num país onde tudo que é produzido é extremamente caro? Os empresários, com toda certeza, investirão em outros países. País, Brasil, nação. Eu amo esse cara, bicho, não tem como. De nada vale investir o verde e amarelo por ocasião das eleições e vermelho durante o mandato. O nosso futuro, sou da Venezuela, da Argentina. O PT está ao lado de... Precisa de 300 coisas. Liberação de coisa que não presta, meu corpo, minhas regras, marco temporal, fim da propriedade privada, censura. Não considera o Grupo H como grupo de terror. Tá lá de ditador, contra o agro, contra a direito de defesa, a favor de ideologia de gênero. Ou seja, aula de tudo que repudiamos. Por que então essa reforma tributária vai ser boa? Tudo que o PT apoia é ruim, mas a reforma tributária é boa? Por fim, quero lembrar que o setor de serviços, o maior gerador de empregos do Brasil, será duramente atingido por essa reforma. O agro, orgulho nacional, também terá aumento da carga tributária. O setor de tecnologia e inovação também terá forte aumento de tributos. Como um país se desenvolve se as empresas de tecnologia e inovação são taxadas com altas alíquotas? Este é o caminho que queremos para o Brasil. De novo, o cara está o tempo todo falando, ó, vamos desenvolver o país, desenvolver a nação. Olha qual é o pensamento do cara enquanto político. É o que falta. Até os nossos deputados de direita aprendam com o Jair. Aprendam com o Jair, pelo amor de Deus. Já imaginou o pequeno empresário? Olha a preocupação com o pequeno. O Lula só pensa no campeão nacional, o conselhão, isso. O setor de serviços, que hoje paga em torno de 8% de tributos, tendo que arcar com IVA de quase 30%. Imagine você contratando um serviço e descobrindo que irá pagar 130 se o empresário emitir nota ou 100 se emitir nota. Fantasmas do passado irão retornar ao nosso país. Deus salve o nosso Brasil. Jair Bolsonaro. E para falar dessa galera, né, que só veste o verde e amarelo nas eleições, Bolsonaro. Começa até com 2 tweets. O Amazônia Azul é um cara que realmente não fala muito de como ele tá se sentindo. Mas ele posta vídeos informativos, faz tweets informativos. Mas ontem ele abriu o coração e falou assim, ó. Tô com a vontade de apagar uns vídeos que postei hoje. Que vergonha. Ele apagou. Depois ele apagou. Ele ficou triste. O Vilimigo compartilha falando, ó. O que adianta todo um trabalho de exposição de ONGs,
de organismos internacionais e na hora de capitalizá-los, impor sua agenda através da reforma tributária, os senadores votam a favor, alegando defender o interesse do seu povo. Contudo, eles vão condenar o seu povo à escravidão. E aí, gente? Além do Eduardo Gomes, você precisa de 5. Aqui tem 6 nomes. Ciro Nogueira, pra gente dar um destaque mais uma vez, foi ministro, né? Eleição veste verde e amarelo. Na hora de atuar, aí bota a camisinha vermelha, né? Faz o olho do Lula. Além do Eduardo Gomes, que é do PL, Plínio Valério. Que decepção, senador. Que decepção. E o Plínio Valério fez comentários falando, não tem que ficar contra, porque manteve os benefícios da Zona Franca de Manaus. Você entende o tweet de Bolsonaro quando disse? Turma aí que tá achando Zona Franca. E se o país todo quebrar e não tiver como comprar de vocês? Alan Rick, do União Brasil do Acre, também tá na CPI das ONGs, só que o Plínio Valério é o presidente da CPI das ONGs. E toda a questão da ideologia verde está presente na reforma tributária, seja no imposto do pecado, seja no IPVA verde, seja na questão de subsídios, está lá no artigo 43, novo parágrafo que criaram. E o cara votou sim. Márcio Bittar, relator da CPI das ONGs, votou sim. Zequinha Marinho, membro da CPI das ONGs, também votou sim. E 4 senadores estão fazendo um bom trabalho. Realmente estão fazendo um bom trabalho. Mas parece que não aprende. Parece que não serviu de nada. Desses 6, se 5 tivesse votado não, acabou. Acabou. É uma tristeza. É uma decepção. A Amada, ontem ela tava pintou o cabelo, né? Aí veio assim, ó. Ao articular contra a reforma tributária, Bolsonaro não está só fazendo oposição ao atual governo. Ele está defendendo a federação. Ou seja, Bolsonaro está defendendo o Brasil. E evitando o verdadeiro confisco tributário. Amada pintou o cabelo e reconheceu. A reforma é ruim, eleva a carga demasiadamente e ainda concentra poderes, usurpando a autonomia dos estados. Nunca fugi de dizer as inúmeras vezes em que Bolsonaro errou. Desta vez, ele está certo e precisa ser ouvido. Mas calma, viu? Não se empolga. É como o Clark diz, ó. Quanto mais as eleições de 2024 se aproximarem, mais a Amada vai aparecer controlada com o cabelo penteado, né? Chegando 2024. Tá chegando 2024. E para juntar o dia de ontem, a inação, né? Da União de Direita, que tava, ó, caladinha. Ninguém falou nada. Ninguém quer comprar briga. Ninguém ir pra TV. Ninguém quer mandar mensagem pra senador. Esse vídeo aqui circulou ontem. 7h44 da noite, pouco antes da votação. Eduardo Bolsonaro compartilhando aqui o Mário Frias. Vamos ouvi-lo. Grupinho aí, né? Que agora apareceu um monte de Salvador, né? Desculpa, né? Agora apareceu um monte de Salvador da Pátria. Fica à vontade. Um monte de Salvador da Pátria. Novo representante da direita. Eu tenho que rir. Eu tenho memória. Entendeu? Que atrapalhou o governo 4 anos. Hoje se colocando como oposição, como líder. E esses caras são os primeiros a entrar numa sala. Comigo não. Comigo não faz, não. Mas são o primeiro a entrar na sala e falar assim: o presidente Bolsonaro devia ter feito isso. Porque o Bolsonaro errou quando ele fez aquilo. Eu olho pros caras e falo: meu irmão, posso pôr um negócio? Vou falar uma frase do Romário pra você. Tu acabou de entrar no ônibus, irmão. Tu não vai sentar na janela. Sossega seu facho. Saca? Então, assim, esse papo de ficar criticando o Bolsonaro é muito mesquinho. É muito pequeno. Pelo menos para nós que conhecemos o Brasil, que temos o ímpeto de nos sacrificarmos para mudar o país. Então seria muito cômodo e covarde da minha parte se eu começasse aqui pelos corredores da Câmara e falasse assim: você não acha que o Bolsonaro errou? Não, o Bolsonaro fez aquilo muito errado. Pô, por favor, irmão. Você tá falando de um trem que já passou. Mas e lá? Quando o trem estava passando? Você se colocou para defender de verdade? Porque, cara, defender com narrativas, você se protege. Você tá na narrativa. Ó, vacina, ó, ele errou aqui, ele errou. Você não tá defendendo nada, você só tá livrando você da crítica. Eu prefiro dizer o que eu penso.
Olha, é muita covardia dizer que ele errou em alguma coisa. Eu não tô dizendo que ele fez tudo certo. Ninguém faz tudo certo em nada. Ele é um homem num processo sistemático, uma máquina que funciona sozinha há anos, há décadas. Mas é muito covarde da minha parte se eu virar e ficar pegando os erros. Porque se você pensar, se você lembrar de uma coisa, Anderson, a gente fazia algo bom, a imprensa vinha e massificava que aquilo era ruim. Não importa o quão bom aquilo fosse. Ele foi a primeira vítima disso tudo. Essa é a união de direita. Essa é a união de direita. Vocês acham que o Mário Filho tá errado com o que ele tá falando? Acho que ele tá passando pano demais? Vocês aí, que junto comigo, porque a gente vai descobrindo as coisas junto, né? Eu descubro a história e vou contar pra vocês. Olha os últimos dossiês que a gente fez. Tentando resgatar um pouco da história do Brasil, tudo que foi feito. Olha como essa máquina já começa errado desde o início. A gente falou da bucha essa semana. Olha como tudo começou errado. Como tudo... Aí Bolsonaro tem que chegar sozinho e resolver tudo, do dia pra noite. Sem base, sem empresário, sem imprensa, sem nada. Bolsonaro só tinha as tias do Zap. Só e somente só. Mas ninguém. Ninguém. Zero. Lá, os influenciadores, a galera lá na rede ajuda. Mas o grosso do apoio são as pessoas comuns. Sempre foi isso. Sempre foi. Vocês estão vendo agora, na hora do vamos ver, na hora de entrar em campo, dar a cara a tapa, lutar realmente pelo interesse do Brasil. Cadê? Gente, passou. Vai voltar pra Câmara agora e depois também vai ser protocolada. Nunca mais vai ser desfeita. Essa reforma que tá aí nunca mais vai ser desfeita. Acabou. Acabou. Bateram um prego no caixão. Já foi. Só dá de 5 votos contrários. A união de direita? Cadê a união de direita? Foi só Bolsonaro apanhando, né, nas últimas horas da imprensa. Eu tenho certeza que quem o conhece, quem entendeu que era a reforma tributária, cada nota dessa, como a do Matheus Leitão, fala: meu Deus, que orgulho desse cara, bicho. Que orgulho desse cara. E é sacanagem o tempo todo. Contratação de marqueteiro de Dória para a campanha de Ricardo Nunes abre nova crise com Bolsonaro. Aí vocês perguntam, mas por quê? Por que Bolsonaro vai ficar em crise? Porque contratou marqueteiro. O que tem a ver? O Ricardo Nunes pode contratar quem ele quiser? Calma, calma. A contratação do Daniel Braga criou mais tensão na já hablada relação com Bolsonaro. Braga trabalhava para João Dória quando foi governador de São Paulo, fez a campanha da Joyce para prefeita de 2020. Nesta quarta, Carlos Bolsonaro foi às redes e ironizou a contratação. Caramba, jura? Escreveu o filho do ex-presidente ao responder um comentário de internata que dizia: a aliança de Ricardo Nunes e Valdemar foi selada. Um preposto de Duda Lima foi contratado pelo prefeito de São Paulo, referindo-se ao Daniel Braga. Marqueteiro de confiança do PL, na verdade é o braço direito do Valdemar. Duda Lima é quem conduz a pré-campanha do prefeito Ricardo Nunes e foi o responsável pela contratação. Você entende? O braço direito do Valdemar contratou o marqueteiro do Dória e da Joyce. E quer que Bolsonaro apoie o Ricardo Nunes, porque senão o Boulos vai vencer. Tá entendendo o que o Valdemar tá fazendo? O Valdemar e o Duda Lima. Tá entendendo o que o Duda Lima tá fazendo junto com o Valdemar? É inacreditável. Assim, eu não sei. Cara, assim, o que precisa acontecer para Valdemar acordar, assim, ter um pouco de compostura? Daniel Braga cuidará exclusivamente do marketing político nas redes sociais, enquanto Duda Lima, que trabalhou na campanha de Bolsonaro, atuará exclusivamente na estratégia política da campanha. A estratégia política é o quê? Utilizar o PL para barrar qualquer candidato de direita e garantir que só vai ser o Nunes e todo mundo vai ser feio. Não, eu não entendi, velho. Vai ser o quê? É inacreditável. É o Carlos botou ali. Caramba, jura? Saiu essa nota aqui e diz: o Eduardo Bolsonaro contraria Valdemar e diz que Salles tem todos os atributos para ser o candidato do PL em São Paulo. Eu vejo uma coisa dessa, para além de qualquer comentário do Eduardo sobre o Salles, eu vou ser honesto, eu fico meio triste de ver. E claro, não, o Eduardo, quando faz isso, ele tá colocando uma certa pressão em Valdemar. Uma pressão via imprensa porque o cara não quer ouvir. O Valdemar não tá nem aí pra nada.
o campeão de votos do PL em São Paulo e... Não tô falando só, tô falando do Eduardo Bolsonaro. Olha como as coisas estão... De onde tá vindo a pressão pra ver se o Valdemar, sabe, tem um mínimo de sensatez. Fala, não, peraí, pô. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos tentar aqui parar algumas arestas. Vamos tentar aqui melhorar um pouco o meio de campo. Cara, só tem a tia do Zap. Bolsonaro só tem a tia do Zap. Não tem mais quem. O que o Valdemar tá preocupado? Toda entrevista que o Valdemar dá, queima Bolsonaro. O braço direito dele, Duda Lima, só faz jogar contra Bolsonaro. Você vai pro Senado. O Portinho se nega a cumprir a ordem de Bolsonaro porque todos vão votar contra. Aí um vai lá e vota a favor. A direita pede muito, gente. A direita tá pedindo muito. Tem alguma coisa absurda que tá sendo solicitada. Parabéns, Valdemar. Reforma tributária passou graças à sua atuação, né? E também aos senadores aí da CPI das ONGs. Que vergonha para a história e a biografia de vocês. Enfim. O bom trabalho que vocês continuarem fazendo. Enfim, espero que continue fazendo um bom trabalho na CPI das ONGs. Mas que tristeza o dia de ontem, viu? A única alegria mesmo é ver que Bolsonaro segue trabalhando pela população. É por isso que queriam tanto tirá-lo da cadeira presidencial. Por quê? Porque ele está preocupado com o Brasil. E as pessoas estão preocupadas com o seu feudo. Para essas pessoas, quanto mais dividido o Brasil tiver, quanto mais caótico o Brasil tiver, mais fácil é para eles governarem. Quanto menos, assim, se o Brasil não tem direção, eles dão a direção que eles querem. Bolsonaro atrapalha eles em tudo. Porque Bolsonaro pensa no desenvolvimento da pátria, não no desenvolvimento de grupos. E é isso. Vou mandar o vídeo do procurador e o vídeo do Mário Frias no Telegram. Link tá na descrição, como sempre. Vote em mim no EBEST para derrotar os petistas. Eu não sei se já dá para votar. Quem votou já votou uma vez, acho que só a partir do dia 13. Mas quem não votou ainda, vote. Me ajuda a derrotar os petistas. E se gosta do meu trabalho, passa o meu no canal. Tamo Tony, valeu. Deu para inscrição. Compartilhe esse vídeo, só tenho vocês para compartilhar. Mostrar as informações para ver se o pessoal presta atenção em algumas coisinhas. E volta amanhã, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Falou, meus amigos. Fui!